Gostaria de saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de compartilhar com você algo bem interessante. A questão de ter o controle da situação. Às vezes nós se encontramos em situações que não sabemos o que fazer, nem como fazer para acalmar ou controlar determinada situação, seja algo sentimental, seja uma crise, uma enfermidade, qualquer tipo de tribulação que a gente estiver passando. Às vezes nós não sabemos como agir, de que maneira nós vamos fazer para controlar aquela situação, até mesmo para nos controlar, ter aquele domínio próprio, a mansidão e saber o que fazer, o que falar. Mas eu quero contar a situação em que Jesus ele tem um controle de toda a situação. Jesus ele sabe o que fazer, como fazer, e ele faz na hora exata. No livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, fala que Jesus está ali num barco com os seus discípulos. E Jesus estava cansado. E aí ele se deita ali um pouco no barco e pega no sono. Mas as águas do mar, o vento forte, começa a entrar ali no barco. E os discípulos ficam com medo, apavorados. E eles vão acordar Jesus, porque não sabiam o que fazer. Às vezes nós se encontramos numa situação assim, né? O que é que eu faço? A situação parece que está perdendo o controle. O que é que eu faço? E os discípulos recorreram a Jesus. Jesus estava ali no barco, porém dormindo, porque ele estava cansado. E os discípulos vão, acordam Jesus e diz: Mestre, mestre, o Senhor não se importa que nós perecemos? Ou seja, eles já vão perguntando a Jesus se ele não se importa se eles morrerem, porque a situação estava fora de controle. As ondas do mar estavam muito fortes, o vento muito forte, e estava entrando dentro do barco. E aí Jesus se levanta, mas diz uma coisa para os discípulos: homens de pouca fé, homens medrosos, tímidos. Jesus repreende os discípulos, querendo dizer o seguinte: por que vocês estão com medo? Eu estou aqui, eu estou no barco. E a gente sabe que Jesus estando no nosso barco, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde a gente estiver, Jesus estando dentro, não afunda. Jesus tem um controle de toda a situação. Sabemos que são momentos difíceis para nós, aos nossos olhos é difícil. Como os discípulos iam acalmar o mar, os ventos fortes, né? Recorre a quem? A Jesus. Jesus repreende primeiro os discípulos, homens medrosos, tímidos, homens de pouca fé. Essa é a palavra que Jesus diz: homens de pouca fé. E aí Jesus levanta a mão e dá ordem para que o mar e o vento se acalmem. E de imediato, tanto o vento como o mar se acalmam. E aí diz que vem uma bonança, vem coisas boas, vem tranquilidade, porque Jesus controlou o vento e o mar. E os discípulos ficaram admirados e disseram assim para o outro: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Esse é o nosso Deus, o nosso Deus. Até o vento e o mar lhe obedecem. Não se preocupe se tem alguma tempestade vindo aí ou você está passando por uma. Lembre-se, Deus estando no barco, o barco não afunda. E Jesus estava ali, mesmo dormindo, mas ele estava ali, descansando um pouco do cansaço. E Jesus acalma o vento e o mar. Assim ele é na nossa vida. Ele acalma
qualquer tempestade. Eu não sei se você está passando por alguma, mas saiba que Jesus tem o controle de tudo e de todos. Ele acalma o vento e o mar. Qualquer tempestade que aparecer em nossa vida, confie em Deus. Ele tem o controle de tudo. Mais tarde, 6 horas da noite ou amanhã, nós estaremos aqui mais uma vez, se Deus quiser, trazendo uma mensagem vinda de Deus para o meu e para o seu coração. E o povo de Deus diz: amém e amém.